Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai falar sobre processo saúde e doença, que nada mais é dos fatores que levam o corpo sadio a adoecer. A partir daí, vamos entender primeiro qual que é uma das definições da doença. Então, a doença pode compreender não apenas o meio de alterações fisiopatológicas que estabelecem um estado de doença, mas também pode ser entendida como um sofrimento, como a dor, falta de prazer ou alguma falta de valores expresso no corpo ou de forma subjetiva. A partir daí, conseguimos entender que o que pode adoecer uma pessoa não pode adoecer outra. Cada indivíduo ele tem o seu consenso sobre aquilo que acaba gerando uma alteração, não só física, como psíquica também. Quando a gente fala da saúde em si, ela também não pode estar relacionada apenas com a falta de doença física. Ela é um processo que vai agregar multifatores para que você se sinta e esteja saudável. Então, aqui pode estar incluído o lazer, o trabalho, o clima, a habitação, relacionamento. Então, existem várias teorias e vários fatores que vão expressar de uma forma dinâmica, e a partir daí a gente tem o nome processo saúde e doença, que nada mais é do que os fatores que levam um corpo sadio a adoecer. E dentro dessa vertente, né, quando nós falamos desse processo saúde e doença, ele está associado com várias condições de saúde. E como é que eu faço a mensuração da saúde numa população? Através dos indicadores de saúde. Nós temos indicadores de natalidade, de mortalidade, de morbidade e de letalidade, que são os fatores mais utilizados. A saúde não são somente duas faces da mesma moeda. De fato, consideramos um sistema de saúde como um exemplo, como por exemplo o SUS, que é possível verificar ações voltadas para o diagnóstico e o tratamento precoce das doenças, não apenas somente atividade, inclusão social, promoção de equidade, visibilidade e ações de cidadania são ações que promovem a saúde. A partir daí, alguns dispositivos autônomos com relação à ideia de doença e à repercussão desta doença entre a sociedade pode trazer práticas de cotidianos de modo geral ou individual que vão resgatar a saúde de forma geral da população. Quando nós começamos a falar desse processo saúde e doença, os primeiros relatos que nós temos é mais ou menos 400 antes de Cristo, onde falavam que as pessoas adoeciam por estarem envolvidas aí em contextos religiosos, ou estavam possuídas por demônios, ou de repente tinha desagradado alguns deuses. Já quando a gente vai para a era, né, depois de Cristo, a gente consegue ter lá no século XIX, mais ou menos, lá na Europa, o adoecimento como paradigmas socioambientais vinculados. Então, aí eles dizem que o meio ambiente é um fator crucial para o desenvolvimento e o aparecimento das doenças. E a partir daí, com o surgimento da bacteriologia, que é a ciência que estuda as bactérias, e depois a virologia, a ciência que estuda os vírus, começaram a entender que os micro-organismos dentro desse ambiente também poderia gerar algum tipo de doença. Então, nós temos várias fases, que são onde as fases que elas estão envolvidas dentro desse processo. Então, a gente tem a fase da concepção fisiológica, que vai iniciar com Hipócrates nas origens das doenças, desequilíbrios da força da natureza dentro e fora de uma pessoa. A concepção ontológica, que tem um estado frequente em ligação da medicina, que diverte dos esforços em conseguir elaborar um diagnóstico exato. Então, a medicina ainda continuava caminhando e ali começou a ter algumas dificuldades para conseguir provar cientificamente que aquilo que adoecia a pessoa. A teoria microbiana, ela veio lá no século XIX e predominava, né? E acabava atrelando a doença ao micro-organismo em si. Mas a partir daí, começaram a entender que essa articulação
ela poderia ser minimizada com ações de saúde pública, aonde geriam o meio ambiente de uma forma mais segura para que essas pessoas não adoecessem. Então, isso significa o quê? Meio ambiente hostil, fator predominante para a doença. E aí a gente vai lembrar nas aulas de microbiologia, quando a gente falava desse processo saúde e doença, onde a gente usava a pirâmide, né? Onde a gente tinha o meio ambiente, o hospedeiro, o vetor e o agente etiológico. E dentro desse contexto como um todo, a gente resgata, a princípio, as características principais desse processo saúde e doença.